Todos me ouvem? Boa noite a todos, aos que acompanham aqui, os que estão nos acompanhando pelo computador. É um prazer a gente estar recebendo a professora Luciane, que é uma grande amiga e que gentilmente aceitou esse convite. A atividade que a gente está concluindo hoje é uma ação que a gente chama de jornada temática do nosso grupo de pesquisa, né, que é o grupo de pesquisa em educação matemática e educação profissional, pelo qual a gente busca investigar alguns temas, né, ao longo do ano. E a gente está encerrando esse ano em que a gente pesquisou metodologias da pesquisa e a gente conclui os estudos desse ano falando sobre a pesquisa quantitativa em educação matemática, aqui com a nossa convidada. Queria agradecer a participação de todos. Né? A gente recebeu inscrição de muitas pessoas do Espírito Santo, também do Rio de Janeiro, e ainda dos estados do Tocantins, Amazonas, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, se não me engano, e a Sheila. Sheila, qual é o seu país, que eu sempre me confundo? Peru. Peru, isso. Muito obrigado. Então, Sheila, direto do Peru, também assistindo. Vou apresentar então a professora Luciane. A professora Luciane Velasque possui graduação em Estatística pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado em Saúde Pública e atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com experiência na área de saúde coletiva com ênfase em epidemiologia. Ela, em 2015, passou a integrar a área de educação e estatística como campo de pesquisa e está vinculada ao GT da SBEM de Educação e Estatística. Ela também investiga questões relacionadas à BNCC e atua no Profmat e em trabalhos de conclusão de curso que tratam de ensino de estatística com metodologias ativas e uso de tecnologia. Então, agradeço, Luciane, por aceitar o nosso convite. É uma oportunidade da gente aprender sempre. Nós enviamos inicialmente um texto da professora Bernadette Gatti sobre pesquisa quantitativa e educação, a partir do qual a professora Luciane vai fazer a fala dela. Então, o tempo é livre, a gente pode fazer como você achar melhor, tá, Luciane? E a gente vai interagindo. Só peço que os convidados, por favor, desliguem os microfones e não liguem as câmeras, para que a gente mantenha uma transmissão mais estável, e aí a gente deixa só a Luciane para a gente poder acompanhar bem. Eu também vou desligar meu microfone aqui e a gente pode interagir pelo chat aqui do sistema de webconferências do IFES. Tá certo? Tá certo. Então, muito obrigado. Agora é com você. Então, eu queria iniciar assim, agradecendo, Lauro, pela oportunidade, né? Sempre bom a gente poder trocar e eu tenho certeza que essa noite vai ser esse momento de troca. E eu escolhi, tá todo mundo, imagino que está vendo essa apresentação, e eu escolhi esse template, que é uma estrada, um caminho, porque é assim que eu entendo a metodologia, né, de uma forma geral. Metodologia é um caminho que a gente escolhe para a nossa pesquisa. Hoje aqui especificamente eu vou mostrar mais uma possibilidade de caminho, que é o caminho dos métodos quantitativos. É claro que eu não vou esgotar todas as possibilidades, mas baseado muito no artigo da Bernadette, eu vou passar e mostrar algumas informações e tentar exemplificar um pouco do que ela estava querendo falar em algumas passagens do texto. Então, agradeço muito, que tenhamos uma boa noite. Então, o Lauro já me apresentou, sou Luciane Velasque, sou professora da Unirio, sou líder do grupo de pesquisa GAI, que é o grupo de apoio estatístico, e também, recentemente, esse ano, eu integrei ao grupo do PEMAT, onde eu estou orientando algumas dissertações e teses de mestrado e de doutorado. E o Laura já contou um pouquinho, né? Eu sou estatística de formação, mas toda a minha pós-graduação foi na área da saúde. O que me mostrou e o que me ensinou a ter toda uma maneira de reportar as informações estatísticas de uma forma muito especial, pensando sempre no contexto em que aquilo estava tendo algum significado. Né? Eu acho que isso
muito importante na hora que a gente está falando de estatística, porque é isso que afasta muitas pessoas do método quantitativo. Então, pela apresentação, eu vou dar alguns exemplos que talvez fique mais claro. Só para dizer assim, como é que eu entrei na educação estatística, né? Em 2015, a Unirio sediou um evento internacional, satélite de um grande congresso de estatística. Então, na Unirio aconteceu o IASE, que é um congresso satélite de educação estatística, onde vieram os maiores pesquisadores de educação estatística do mundo. Naquele momento estavam na Unirio, e a gente se deparou que existia uma área de educação estatística. Embora a gente viesse falando muito do ensino, a gente não entendia ainda aquilo como uma área. Eu estou falando da gente porque eu estou falando do departamento em que eu faço parte, que é o Departamento de Métodos Quantitativos da Unirio. E aí a gente, nesse congresso, a gente começou a se deparar com essa área e viu que aqui no Brasil existia um GT12 da SBEM, que já se discutia educação estatística, basicamente formado pelas pessoas que vêm da área da educação matemática, mas que se falava de ensino de estatística. E a gente vê muito pouca pesquisa no Brasil surgindo, né, pesquisa de educação estatística vindo da área da estatística. A gente praticamente não reconhece isso. Praticamente o nosso grupo é um dos poucos grupos que são estatísticos formados que vem falando de ensino de estatística. A maioria vem da educação matemática. E aí, por isso, eu fui me aproximando da educação matemática. E aí, hoje, como ponto de partida, a gente vai usar esse artigo, né, que é Estudos Quantitativos em Educação, da Bernadette Gatti. E é um artigo que, desde que eu conheci, né, tem alguns anos, eu acho que quando eu dei aula para a turma do Lauro já foi sobre esse artigo, eu fiquei muito encantada. Sabe aquele artigo que a gente lê, que a gente fala, eu queria ter escrito isso? Como ele está claro, como as ideias, eu compartilho de muitas ideias. Mas é um artigo que eu considero que já está desatualizado, né? Porque ele é de 2004, então já temos 15 anos desse artigo. E na hora que a gente está lendo, ele está falando especificamente da área da educação. E aí eu me perguntava assim, como isso está em educação matemática? Como é que isso aparece na educação matemática? Também vemos essa dificuldade, ou pelo menos essa raridade de estudos. Então, só para dar uma ideia para vocês, eu não sei se vocês têm ideia ou não do quanto se usa de método quantitativo na educação matemática, eu resolvi dar uma olhadinha nas produções disponíveis no período de 2009 a 2019. Só para falar assim, desde dessa turma do Lauro, eu já chamei alguns alunos falando, olha, eu quero atualizar esse artigo, então esse convite está aberto aí a todos que estão ouvindo, quem tiver interesse, a gente pode fazer uma coisa de atualizar esse artigo, porque ele precisa de referências mais novas. Ele está falando, você pensar que ele é de 2004, e ele fala de muitos estudos da década de 80 e 90. Então, a gente precisa dar uma atualizada. E hoje eu fui olhar rapidamente sobre o que a gente tinha sobre essas produções, e já que a gente está falando de metodologia, vamos ao método que eu utilizei, né? Então, eu fui buscar pela palavra-chave educação e matemática e usei quantitativa ou quantitativo. Então, precisava ter uma dessas três palavras necessariamente em qualquer campo que fosse o título, os escritores, o resumo do artigo. Também busquei isso em duas fontes. Eu pensei, vamos olhar o que tem na produção de teses e dissertações. Então, eu fui à Biblioteca Digital de Teses e Dissertações e olhei o Cielo. Então, em vez de olhar uma revista específica, eu resolvi olhar o Cielo porque eu teria um acesso maior a várias revistas. Coloquei isso num período, num filtro de 2009 a 2019, para a gente olhar nesses últimos 10 anos o que se produziu em relação à educação matemática com método quantitativo. Eu acho que eu não coloquei aqui, eu fiz a mesma coisa para a gente ter uma comparação, usando a palavra, em vez de quantitativa e quantitativo, usando os termos qualitativos, tá? Então, vamos ao resultado. Quando eu olhei nas dissertações, só para a gente ter uma ideia, para pensar, será que esse método é muito utilizado na educação matemática? Então, quando eu olho aqui a primeira tela em cima, eu tenho a pesquisa
considerando a palavra qualitativa e qualitativo. E aí eu tive uma busca de 2.257 dissertações. Então, essas dissertações, ela tem algum dos campos que eu nomeei, que é o campo de título, de descritores e de resumo, de metodologia, essas palavras necessariamente. Quando eu faço a busca pelo quantitativo, esse número cai para 319. Então, a gente observa mais ou menos que 12% apenas das pesquisas na área de educação e matemática se referencia ao método quantitativo. Eu não fiz aqui uma pesquisa mais aprofundada, até para olhar o que é esse quantitativo, se realmente é usando uma metodologia quantitativa, ou o que classificou os autores sobre esse método, tá? Era só para dar uma forma geral. Fui olhar isso também em artigo. Quando a gente vai em artigo, a gente vê que com a palavra qualitativa tivemos uma produção nesses últimos 10 anos, selecionando só as citações, só as revistas brasileiras. Tivemos uma produção de 111 artigos com método qualitativo. Então, vocês vejam aqui que a palavra-chave é educação, matemática e qualitativo ou qualitativa, enquanto que quando a gente vai para a opção de quantitativo, caem para 14 artigos, também representando quase 12% dos artigos publicados. Então, realmente, a gente vê que o que a Bernadette começa a comentar com a gente, que são os raros estudos na área de educação que usam o método quantitativo, a gente observa que isso também acontece na área da educação matemática, né? E aí, quando a gente começa a pensar, então, assim, que motivos? E aí eu sinalizei algumas coisas que eu considerei importantes no artigo. Logo nas primeiras páginas, quando ela traz para a gente essa discussão do pouco uso do método, ela coloca para a gente que uma das questões é a dificuldade do uso dos dados numéricos. E a gente imagina que talvez isso não acontecesse na educação matemática, porque não existe nenhuma dificuldade. Mas existe, né? O que a gente observa é que, na realidade, também existe essa dificuldade de usar os dados numéricos, e aí talvez um pouco mais pela estatística em si. Então, vamos andar mais um pouquinho. Uma das coisas que ela levanta que é essa dificuldade, ela fala que falta uma leitura crítica e consciência dos métodos quantitativos. E talvez seja isso, que resulta em duas situações que ela descreve para a gente. Ou se acredita em tudo que se lê, ou seja, quando é o método quantitativo, eu assumo aquilo como uma verdade absoluta e não vou questionar e falar se o número mostrou é verdade, e isso é um problema. Ou por razões ideológicas também se rejeita um dado que se traduz em um número. E isso também é algo que eu já vi acontecer, já ouvi esse tipo de argumento. Não, isso vem de uma pesquisa positivista, isso, os dados não significam isso, e a gente pode ser enrolado. Realmente a gente pode ser enrolado, a gente pode cometer erros analisando dados, não é porque é quantitativo que se exime de problemas, muito pelo contrário, isso a gente vai falar um pouquinho aqui. Mas também a gente não pode usar simplesmente essa desculpa ou uma razão ideológica. Então, a gente tem que tentar entender o que acontece. E aí ela levanta assim, e ela coloca ali, e eu destaco como importante, que boas análises dependem de boas perguntas. E talvez o que a gente precisa conhecer é que perguntas podem ser respondidas pelo método quantitativo. Talvez falte, né, tanto durante a nossa graduação, na formação da matemática, ou depois mesmo nas pós-graduações, a gente refletir sobre o que é esse método, quais são as potenciais perguntas que um método quantitativo pode nos responder. Porque muitas vezes o que eu percebo é uma falta do conhecimento da potencialidade do método. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nesse momento aqui. Então, uma das coisas que é muito importante é que o conhecimento teórico ele vai guiar o tempo todo a análise e a interpretação dos dados. Então, isso é muito importante, porque se eu não conheço bem da área que eu estou falando, eu não vou conseguir fazer uma boa análise. E talvez seja esse o problema de muitos estudos
que se denominam quantitativos. É a falta de conhecimento da área que faz ter uma falta de habilidade ou de uma falta de interpretação daqueles resultados. Então, é preciso interpretar. E como é que é preciso interpretar? Eu preciso traduzir daquele método quantitativo, daqueles resultados, uma informação para o leitor. Então, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui, o que ela chama de forma consciente e crítica, né? E é isso que a gente precisa fazer quando a gente está lidando com uma metodologia quantitativa, quando a gente vai aprender a ler um artigo quantitativo. Então, como exemplo, eu peguei aqui, foi uma dissertação de mestrado da Joane, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ela o estudo dela é sobre o raciocínio quantitativo, a memória de trabalho de aprendizagem matemática. Então, é um estudo quantitativo, onde ela está querendo relacionar se o raciocínio quantitativo e a memória de trabalho, que é um tipo de memória, está associado à aprendizagem matemática. Então, só para dar um exemplo, quando ela faz uma análise desse tipo, esse aqui é um tipo de resultado. E aí, o que é ter uma leitura crítica sobre isso, né? Primeiro, a gente entender, assim, uma coisa que eu gostaria de perguntar a vocês, depois vocês me informam pelo chat, é se alguém conseguiria ler esse resultado dessa tabela. Se hoje algum de vocês conseguem ler esse resultado de tabela. Então, vocês podem anotar aí e falar comigo. Depois a gente volta. Só não vou tirar aqui da minha tela, senão vocês vão perder. Então, pensando isso, é difícil a gente ler um estudo quantitativo ou ter uma visão crítica se a gente não conhece um pouco de estatística. Então, o método quantitativo ele está extremamente relacionado com a estatística. A gente precisa de um conhecimento inicialmente básico, mesmo que seja básico. Então, aqui, por exemplo, ela está falando de um coeficiente de correlação, que é a correlação entre duas variáveis quantitativas, e é esse resultado que ela está mostrando. Mas ela faz um teste, que é um teste de Spearman. Então, o que seria uma visão crítica? Eu saber olhar isso e pensar, eu poderia estar utilizando esse teste Spearman? O que esse teste está dizendo para mim? O que é preciso eu saber ler dessa tabela, desses dados, para que eu possa consumir esse resultado e entender esse resultado que ele está falando. Então, é claro que quando a gente faz uma tabela dessa, a gente precisa depois interpretar esses valores e explicar o que é conhecimento, o que significa esses valores, o que significa cada número desse, e não simplesmente jogar esse número para o leitor, porque isso torna o estudo não legível, né? Então, aqui é um outro exemplo, só para vocês entenderem um pouco de o que é um resultado, o que é um estudo quantitativo. Aqui ela está comparando, por exemplo, nesse trabalho ela divide os alunos com alto desempenho em matemática e baixo desempenho em matemática, e ela está olhando aqui se existe diferença desses dois grupos em relação ao alto desempenho. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que voltar lá para ver o que é o PA. Agora eu não lembro, né? Bom, o gráfico ilustra a diferença estatística entre o grupo 1 e o grupo 2 no desempenho matemático. É isso, ela está comparando se na prova de aritmética, isso que é o PA, houve diferença entre esses dois grupos. E se a gente olhar visualmente, a gente vê que esses gráficos apontam para duas medidas que estão muito distantes umas da outra, né? No entanto, é preciso fazer um teste do ponto de vista estatístico, que é esse T, que ela dá aqui o resultado, e esse T aqui, com esse pezinho, por exemplo, está mostrando para a gente que realmente isso é uma diferença estatisticamente significativa. Eu só mostrei um outro resultado também, em que não existe essa diferença, para a gente olhar, por exemplo, como é que seria isso. Então, ela está comparando esses dois grupos ainda em relação à alta habilidade em matemática e baixa em relação à memória de trabalho. E ela mostra, então, que não existe diferença da memória de trabalho nesses dois grupos. Se a gente olha o gráfico, a gente percebe que é uma sobreposição
desses gráficos, né, dessas duas barras, mostrando que não existe diferença e ela faz um teste estatístico. Então, a gente começa a perceber que um estudo quantitativo é um estudo que faz comparações, que mostra diferenças e que faz isso através da análise estatística, tá? E aí a gente pergunta assim, e quando eu posso usar esse tipo de estudo? Então, em que momento é que eu posso utilizar para que responder que tipo de perguntas? Então, eu resolvi aqui, muito baseada nos estudos que a Bernadette está descrevendo para a gente, buscar na literatura hoje, estudos mais atuais, outros exemplos de estudos em que basicamente ela passou aqui pelo texto, tá? E aí depois a gente pode discutir, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao texto e esses exemplos, a gente discute na nossa conversa. Eu vou tentar não me alongar muito aqui nessa apresentação para que a gente possa ter um bom tempo de discussão. Então, quando eu falo nessa metodologia quantitativa, quando é que eu uso essa metodologia? Qual é a melhor momento ou maneira de usar? Então, eu posso pensar que perguntas podem ser respondidas com essas metodologias. É claro que tem diversas perguntas, eu não vou passar aqui por todas as possibilidades, mas eu tentei agrupar em 3 perguntas ou 3 formas mais comum que a gente encontra estudos quantitativos e estou relacionando o tempo todo com a área da educação ou, dentro do possível, com a área de educação matemática. Então, por exemplo, um primeiro estudo que eu posso pensar é a mensuração através do uso de escalas. Eu queria chamar a atenção também por uma outra questão. É muito comum a gente ver as pessoas classificando um estudo como quantitativo porque ele tem uma tabela de frequência. Então, o fato de eu ter uma tabela de frequência com o perfil das pessoas que estão participando do meu estudo, eu já estou qualificando ele como um estudo quantitativo. E isso não é verdade, tá? Não basta ter uma tabela de frequência. Então, o que eu vou mostrar hoje para vocês aqui são exatamente exemplos de que estudos são estudos quantitativos na área de educação ou educação matemática. Então, mensuração pelo uso de escala. O que seria isso? Eu trouxe aqui um exemplo de um estudo que foi apresentado pela SBM, no Encontro Nacional de Educação Matemática, e esse estudo, o objetivo dele foi usar uma escala para avaliar atitudes do aluno no ensino médio em relação à geometria. Então, percebo que a gente quer mensurar é a atitude do aluno em relação à geometria. E vai fazer isso através de uma escala. Então, uma forma da gente usar o método quantitativo é usar escalas para tentar mensurar algo que a gente não consegue medir. Por exemplo, o peso, né? Se eu botar uma pessoa numa balança, eu meço o peso dela. A atitude dos alunos a gente não consegue medir com um termômetro ou com uma balança, não tem nenhum instrumento direto, mas eu posso ter um instrumento que é um conjunto de perguntas, e aí tem que ficar bem claro que essas perguntas não são qualquer perguntas. Todo um estudo ele precisa de uma metodologia para ser desenvolvida essa escala. Então, essa escala não é simplesmente vou perguntar o que eu acho importante, tem todo um passo a passo metodológico para desenvolver uma escala, até que eu cheguei à conclusão de que realmente a minha escala, ou essas perguntas, estão medindo aquilo que eu estou imaginando, que é um construto daquele conceito que eu criei através dessas escalas. Só para dar um outro exemplo, a gente pode pensar também que o Enem é uma forma de medir o conhecimento dos alunos, por exemplo. A gente está medindo algo que também assim, não dá para botar numa régua. A gente sempre acha, quando a gente faz a nossa prova, a gente está medindo o conhecimento dos nossos alunos, né? O Enem ele tenta ter uma metodologia por trás, com que faça que, pelo menos, aquelas provas, a cada ano, a prova está numa mesma régua. A gente não sabe, a gente não consegue fazer isso com as nossas provas, né? Quando a gente faz lá, usando a teoria clássica, que a gente chama, né? Que quando a gente faz a prova na nossa sala de aula, a gente não tem comparabilidade de uma prova para um outro ano. A gente não sabe se aquela prova foi mais difícil ou não foi mais difícil. Mas o Enem usa uma metodologia que garante que todas as provas em todos os anos elas são equiparáveis, elas estão
colocando o aluno numa mesma régua, né? Então, isso é uma forma de garantir esse tipo de uso de escala. A gente pode pensar que o Enem é uma escala que está medindo o conhecimento, uma habilidade que é o conhecimento dos alunos, tá? Isso é feito com o TOEFL, por exemplo, em inglês. O TOEFL usa a mesma metodologia para medir o conhecimento na língua inglesa e por assim vai. Mas vamos ficar aqui nesse exemplo aqui, que é a atitude. Só para vocês terem ideia, essas aqui são as perguntas referentes a essa escala de atitude. Então, um exemplo de pergunta é: eu sempre fico numa terrível tensão na aula cujo conteúdo é geometria. Eu não gosto de geometria e me assusta ter que estudar esse conteúdo. Então, você vai fazendo várias perguntas e você percebe que ele classifica a natureza como positiva e negativa. Então, eu tenho perguntas que vão falar a favor da geometria, outras perguntas que vão falar contra. E aí existe uma escala que a gente chama uma escala de Likert. Aqui ela está com 4 opções. Em geral, essas escalas elas têm em torno de 5 opções. Concordo totalmente, concordo. Uma opção em geral neutra e depois discordo e discordo totalmente. Mas aqui, no caso, ele só usou 4 opções. E isso foi aplicado para todos os alunos. Perceba que, embora ele coloque aqui algum valor de frequência, não é isso que torna o estudo quantitativo. Depois de ele aplicar essa escala nos alunos, ele faz um tipo de análise, que é a análise fatorial, que vai tentar ver se essas perguntas se elas estão agrupadas em algum fator. Ou seja, será que as pessoas que respondem positivamente, né, aquelas que concordaram muito com as perguntas que são muito favoráveis à atitude com geometria, elas têm que naturalmente ter discordado muito das que eram desfavoráveis. E é isso que o método vai tentar ver, se a gente consegue criar esses dois grupos. E aí, aqui, olhando, por exemplo, a gente percebe que nessa análise ele mostra que existiu 2 fatores, e você percebe aqui, olhando para a primeira linha, que é gosto realmente, reação positiva, acho fascinante e divertida, que são perguntas falando a favor da geometria, elas estão com um valor alto no fator 1, valor alto que é um valor próximo de 1, tá vendo? E um valor baixo no fator 2. E se a gente for para as questões negativas, como assusta, aversão, medo, elas têm os valores mais altos no fator 2 e um valor mais baixo no fator 1. Isso significa que realmente essas perguntas elas estão discriminando esses dois grupos. No grupo que tem pensamentos ou atitudes positivas em relação à geometria e outros que têm uma relação negativa. Depois de fazer isso, eu ainda posso querer olhar e tentar explicar mais sobre o que causa, né, o que cria esses dois grupos. Quem será que tem os fatores mais positivos da geometria? Será que existe uma diferença entre gênero? Então, ele compara os meninos e as meninas. E ele dá o resultado, de novo, o resultado sai aqui no final, nessa estatística, que é, de novo, um teste de hipótese, que está comparando isso, que está mostrando um p-valor aqui, que por esse valor de p-valor, 0,078, a gente consegue concluir de que a diferença não é significativa. Então, esses dois grupos de ter atitudes positivas e negativas em relação à geometria, eles não são influenciados pelo sexo. É isso que a gente consegue concluir. Eu posso querer também saber se a origem da escola desses grupos, se é particular ou se é pública, se isso está diferenciando. E o teste mostra, com esse p-valor aqui, que realmente existe uma diferença. E aí eu posso depois olhar para os valores e tentar explicar que diferença é essa. Quem é que está reagindo de forma mais positiva ou negativa? Quando se perguntou aqui pela série, será que a série influencia também essa escala sobre a sensação de geometrias? E aí mostra que a série não está influenciando todos os scores aqui, ó, os grupos estão com os valores muito próximos e isso não teve uma diferença significativa. Então, é só para mostrar como a gente consegue, com o estudo quantitativo,
que está querendo avaliar, só voltando lá no título do estudo, atitude do aluno em relação à geometria, então, quanto ele se sente em relação à geometria, e relacionando isso com variáveis como gênero, que tipo de escola ele veio e o tipo de análise que é possível fazer dentro desse estudo, tá? Outro tipo de estudo, que é o que a gente chama, são os estudos de intervenções. São os estudos que eu quero comparar uma intervenção. Então, eu trouxe aqui para a gente um exemplo de um estudo que o objetivo dele é o ensino de estatística na educação básica com foco interdisciplinar, é um estudo comparativo. Então, esse estudo ele faz o seguinte, ele quer mostrar que existe uma diferença, ele tem uma hipótese, de que o ensino da estatística através de uma maneira interdisciplinar promove um melhor entendimento aos alunos sobre um conteúdo específico. E ele define lá no artigo que o conteúdo que ele vai testar é leitura de gráficos e tabela. É isso que ele define. E ele faz isso com alunos do primeiro ano do ensino médio. E ele tem 3 grupos, que são os alunos que vão aprender aquele conteúdo de leitura de gráficos e tabela apenas com o professor de matemática. Um segundo grupo vai aprender esse conteúdo apenas com o professor de geografia. E um terceiro grupo vai ter aulas de forma interdisciplinar, em que os dois estão trabalhando de forma interdisciplinar, de forma conjunta. E aí ele mostra, então, para a gente, eu só quis mostrar aqui, na realidade, quando um texto, né, que ele fala que o crescimento do grupo pré e pós-teste, ele mostra aqui, de novo, um resultado estatístico, quando ele fala que o grupo tem uma significância de 0,01, então ele está mostrando que o grupo é interdisciplinar, tem uma diferença antes e pós o grupo, e isso também é possível por esse gráfico. Eu não sei se vocês, isso é uma outra informação, se vocês já viram um gráfico desse tipo, que chama box plot. É um gráfico que essa caixa aqui, essa linha mais escura no meio, ele está querendo mostrar mediana. Estou mostrando que 50% dos alunos tiraram uma nota de acerto, né? Acerto nas questões, que ele aplica um teste antes de dar a aula e depois ele faz, acho que são 6 encontros com esse conteúdo e depois ele aplica novamente um teste, o mesmo teste, só mudando a ordem das questões. Então, o mais escuro é o pré-teste e a caixinha mais clara é o pós-teste. Então, ele está comparando o pré-teste com o pós-teste dentro de cada grupo, então dentro da matemática, depois dentro da geografia, depois dentro da interdisciplinar, mas essa figura também permite que a gente compare esses testes, né, o pré dos 3 grupos com o pós dos 3 grupos. Então, ela é uma figura que ela dá muita informação. Ela dá informação da nota mais baixa, então é possível a gente perceber, por exemplo, que no pós, embora eu tenha a mediana tenha sido aumentada, né, devia ser 3 aqui, passou para 4, eu passei a ter aluno que tirou 0 nesse teste e não tinha 0 no pré-teste. Mas eu também tenho alunos com notas mais altas nesse grupo. Então, é uma forma de mostrar os dados, resumir os dados de forma visual. Mas depois a gente tem que olhar aqui e entender, ler e responder de forma crítica, é pensar, esse teste, principalmente, eu posso estar utilizando esse método, esse teste, nesse tipo de dados? Que pressupostos eu preciso ter para fazer esse tipo de análise? Então, isso é a visão crítica, né, que a gente precisa ter, que é uma das limitações que a GAT aponta para a gente por se usar tão pouco o método quantitativo. E aí a gente entende isso quando eu estou falando, de repente, de educação, ou numa área de enfermagem que tenha dificuldade com número. Mas na área de educação matemática, a gente não pode ter essa dificuldade com número, né? Então, eu acho que uma das coisas é pensar o quanto faz falta realmente uma disciplina de estatística que ensine a gente a analisar dados, né? Eu acho que essa é uma reflexão que eu trago, eu faço o tempo todo, e que eu não, por exemplo,
que eu não consigo deixar de dar para os meus alunos análise de dados. Todos os alunos, seja de graduação ou pós-graduação, eles têm que saber, né, sair analisando, minimamente ler um artigo e saber o que eu preciso entender de estatística aqui para conseguir consumir esses dados. Tá? Então, esse é o exemplo de um estudo de intervenção. E aí, um outro exemplo que eu acho que a Gatti traz muito forte nesse artigo dela, ela cita vários estudos que tem uma característica que é usando dados secundários. E aí eu levanto assim, como usar dados secundários é realmente uma forma assim, muito importante, uma maneira muito importante de desenvolver trabalho, porque é uma visão geral sobre a informação. Né? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de determinantes do desempenho educacional dos institutos federais no Brasil pelo resultado do Enem no ensino médio. E é interessante, aí aqui só para mostrar esse gráfico, por exemplo, ele mostra esse desempenho, então aqui a escala do Enem, né, mostrando aqui pelas regiões do estado, nas modalidades das provas, né, matemática, ciências humanas, linguagem, e na redação e tal, e mostra aqui também aonde tem ou não tem diferença significativa dessas notas. Então, de novo, a gente precisando ler um pouco sobre, ter um pouco dessa ideia de estatística para poder entender esses dados e como isso é necessário, mas o que é interessante é que esse tipo de dado ele está disponível e aí começa a mostrar para a gente uma forma de avaliar uma política pública, por exemplo. Então, aqui é um exemplo de Enem, mas os exemplos que está no artigo da Bernadette fala muito sobre taxa de alfabetismo, por exemplo, ou se a gente for falar inscrições no SISU, eu acho que eles permitem muito que a gente passe a falar de uma realidade de um país, né, ou de um município, ou de um estado, baseado em dados, né, para que a gente, ainda mais hoje, nos dias atuais, que não seja aquele achismo, ou que a gente use aquelas palavras comuns do jeito, né, o Brasil só piorou. Piorou em quê nos últimos 20 anos? Me mostra quais são os indicadores que você está usando. Pode ter alguns que realmente pode ter piorado, mas também existem indicadores que eu posso mostrar que estão melhores nos últimos 20 anos. E os dados permitem fazer isso. A gente tem muito dado disponível. Então, eu vou passar agora para a próxima. Já estou finalizando aqui para o nosso último slide, em que eu quero falar um pouco, porque eu quero que a nossa discussão seja maior. Então, eu queria fechar assim, com essas características desses estudos que eu mostrei um pouquinho para você, que um dos principais, né, se a gente pensar nas características do estudo quantitativo, é que eu posso apoiar meus argumentos e dados, então eu acho que isso é fundamental. Não que o estudo qualitativo não permita, mas é como se eu consigo visualizar essa forma, embora o estudo qualitativo também permita isso, né? A gente usa algumas análises, por exemplo, de análise fatorial, que no estudo qualitativo exatamente para mostrar a formação de grupos e de categorias, mas os estudos quantitativos, então, não tem dúvida que a gente usa os dados como um argumento para apoiar aquele resultado que você está discutindo no seu trabalho, permitir uma visão global, né? Eu acho que essa é uma outra vantagem, porque eu consigo trabalhar com uma massa de dados muito grande. Então, quando eu estou falando Enem, eu posso trabalhar com todos os alunos, com o Brasil inteiro. Quando eu estou falando do RENAD, com todas as provas. Quando eu estou falando de IBGE, eu estou trabalhando com o Brasil inteiro. Então, eu consigo, através desses estudos, olhar de uma forma geral o Brasil, mostrando, será que isso se diferencia entre as regiões? Por exemplo, foi o que a gente viu agora ali no resultado do Enem, que mostrava que não tinha muita diferença. Mas será que não tem algum indicador que eu vou ver que a região vai estar interferindo nisso? Será que isso não me traz hipótese para depois eu ir para estudos mais específicos? Então, o método quantitativo é uma possibilidade para isso. Estabelecer diferenças segundo uma distribuição de probabilidade. Então, quando aquele p-valor está aparecendo nos estudos, o que eu estou fazendo é comparando esses grupos, assumindo que existia uma probabilidade deles estarem distribuídos de tal forma, e eu
corrobora ou não com essa informação. Então, isso é uma forma interessante. Um ponto que a gente tem, que é uma característica que eu preciso ter um conhecimento estatístico, então é fundamental, é muito difícil avaliar um estudo quantitativo se eu não tenho conhecimento mínimo estatístico. Em geral, é necessário trabalhar com uma amostra representativa, então a gente passa por vários estudos da Bernadette que ela coloca que aquele é um estudo representativo. Representativo significa que eu tive que ter um desenho amostral para selecionar as unidades de observações. Isso é um pouco mais complexo, mas em algumas situações a gente pode ou não fugir disso, depende do tipo de desenho que eu estou. Um estudo de comparação de grupo, não necessariamente eu preciso ter essa representatividade, então isso a gente tem que avaliar. E eu tenho possibilidade de estabelecer relações entre variáveis, né? E aí eu vou ter que causar isso com muitas aspas, que eu acho que é uma longa discussão para uma outra palestra, que, dependendo do desenho de estudo das possibilidades, eu tento, pelo menos, ou eu estou buscando uma relação de causa e efeito, então eu quero dizer o que está determinando aquela situação, quais são os determinantes de evasão da universidade pública, por exemplo, quais são os determinantes da nota de um aluno, eu posso pensar numa relação causal. Então, eu acho que é basicamente isso. E aí, eu passei aqui em algum lugar que eu estava, que não apareceu, que era um link que eu botava para vocês, que eu acho que era aqui, mas depois eu passo, que são os links. Deixa eu ver se estava no outro e eu passei sempre. Ah, estava aqui, desculpa. Só para mostrar para vocês que a gente tem possibilidades, né, de esses dados aqui secundários. Então, eu dei aqui 2 exemplos. Um do INEP, na página de dados de INEP. Então, eu estou abrindo aqui com microdados, que vocês vão ver aqui um número enorme de possibilidades de dados que eu posso querer trabalhar, como ENAD, ou censo escolar, ou Enem por escola, Prova Brasil, Provon, Saeb. Então, o quanto de indicadores que eu posso trabalhar ou de perguntas que eu posso fazer com o banco de dados, e esses bancos de dados já estão disponíveis. Uma outra opção, deixa eu minimizar aqui, é o dados.gov.br, que também é um repositório de dados, e que aí aqui coloquei educação e vai vir todos os dados de educação, taxa de rendimento escolar na educação básica, microdados da Pesquisa Nacional de Educação e Reforma Agrária. Então, vocês percebam o quanto eu consigo relacionar, de repente, esses dados com outros dados vindo do IBGE, vindo de outras fontes de dados, tá? Só para a gente ter a possibilidade de entender que isso é uma possibilidade de trabalho, seja de dissertação de mestrado ou de tese, trabalhar com esse tipo de dados que vai dar um panorama geral aos dados, ao Brasil, às políticas públicas. Então, a gente está fazendo pegando uma outra forma, uma outra linha de análise, né? Falando de avaliação de política pública. Então, eu gostaria de agradecer, convidar todos a vir ao Unirio. Isso aqui eu sempre termino as minhas apresentações com a vista do meu departamento, que realmente é um local, a gente fica ali na Urca, no Rio de Janeiro, esse local privilegiado, e estou à disposição para a gente agora discutir, e quem quiser conhecer o departamento, tá bom? Bom, obrigado, Lu. Tem hora que eu acho uma afronta essas fotos suas, né? Quando você olha essa vista linda da janela. Eu sempre faço essa maldade. Mas é inspirador, né? É uma maldade mesmo com a gente. Obrigado, ótimo, muito esclarecedor algumas coisas que você colocou. Eu tenho uma pergunta, e aí, enquanto isso, eu Você deixa eu só me achar. Eu acho que eu me achei, peraí. Me achei, eu não estava me achando aqui. Você achou? Sim, pronto. Tá. Quem tiver dúvida pode ir digitando no chat, né? O João Paulo já está digitando.
Peço que também se identifique, né, da onde que é, para a gente poder saber de onde a pessoa está falando. E aí, enquanto as pessoas digitam a pergunta, eu vou fazer a minha. Você tinha perguntado a questão de se a gente entendia a tabela, né, que você colocou em um determinado momento. Eu Sim. confesso que eu não entendi muita coisa, mas uma coisa que me chamou a atenção ali, que eu acho que eu consegui observar, é que naquele caso o N era 30, né, na pesquisa que a pessoa fez. E aí eu quero usar esse exemplo para falar de uma outra coisa que você falou agora no final da sua apresentação, que é em relação ao tamanho do N, né? Tamanho da amostra, que se for do desenho Uhum. da amostra e tal. Aí eu gostaria de tirar uma dúvida com você. Quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, com os nossos alunos dentro de sala de aula, né, que variam muitas vezes de, no máximo 45 alunos, talvez 50, né, no máximo. A gente tende a achar que para a estatística é um N pequeno, porque a gente está muito acostumado a ver pesquisas com amostras grandes. Mas é Sim. possível também fazer uma pesquisa com uma análise quantitativa em cima de atividades com os nossos alunos dentro de sala de aula? Como é que você vê essa questão? Uhum. Então, eu acho que possível sempre é. O tamanho da amostra, ele está relacionado a duas possibilidades. Uma é você querer extrapolar aquilo para uma população geral. Em geral, esse tamanho de amostra pequeno, com esses alunos da nova sala de aula, ele não serve para esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele não é, principalmente não é nem porque ele é pequeno, é porque ele não é uma amostra aleatória. Ele é simplesmente, ele virou como se ele fosse todo o grupo que você está pesquisando. Então, ele só está falando sobre aquele grupo, não sobre uma população geral. Deu para me ouvir? Deu sim. Outro ponto, Laura, tem a ver com o poder dos testes. Quando a gente está fazendo uma pesquisa na sala de aula, se eu quisesse comparar, por exemplo, os grupos, meninos e meninas, se fosse o caso, comparar em relação a alguma medida, tá? Sim. Eu posso, aí o tamanho da amostra tem a ver com o poder do teste em dizer que aquele grupo é diferente quando ele realmente é diferente. Então, tem a ver com poder estatístico. Esse poder estatístico, que é a capacidade do teste a rejeitar a hipótese nula quando ela realmente é uma hipótese falsa, que é o poder dele, eu quero rejeitar quando ela realmente é falsa, ele depende muito do tamanho da sua amostra. Então, o que a gente fala assim, quando eu consigo rejeitar tamanho pequeno, é porque provavelmente é diferente. Mas se eu não conseguir rejeitar, e conseguir rejeitar é dizer que é diferente. Se eu não consigo dizer que é diferente, não é conclusivo. Porque tem a ver com o poder do teste. Aí tem muito a ver, aí a gente teria que ter uma aula de teste de hipótese, né? Para falar o que é um poder do teste, o que é nível de significância, que é tudo isso que a gente precisa saber para ler um artigo. Então, aquele artigo dela ali, com 30, se ela vê que tem diferença, é porque existe diferença. Mas se ela diz que não tem, ela não pode afirmar com esse tamanho de teste, entendeu? Entendi. Mas, por outro lado, só para completar também, eu tenho testes que é chamado paramétricos e não paramétricos. Os não paramétricos, eles em geral são usados para quando a minha amostra é pequena. E eu já sei que eles são menos poderosos, ele tem um poder menor, mas eles são usados. E aquele teste de Spearman é um teste desse. Ele é um teste não paramétrico. Então, ela está utilizando ali naquele exemplo um método que está correto para o tipo de teste dela, para os dados dela, né? Beleza, obrigado. Eu tenho mais uma pergunta agora a partir disso que você falou. Porque eu já tive a oportunidade, a felicidade de ouvir você falando sobre isso na minha turma, né? Lá na PEMAT. E aí eu acho que é interessante a gente pensar um pouco
Peraí, deixa eu formular a minha pergunta. Porque, assim, não adianta, se da mesma forma falar que fazer uma pesquisa quantitativa pressupõe ter domínio na estatística, saber estatística pura, por assim dizer, também não garante que a gente consiga fazer isso no campo da educação, especialmente, né? Porque Não. alguns de nós fez eventualmente uma disciplina de estatística na graduação, nos cursos de matemática ou afins, só que a gente acaba não conseguindo levar isso para pesquisa em educação. E aí eu queria, assim, a partir da sua experiência, você contar para a gente como é que você acha que é possível a gente pensar numa formação para o pesquisador em educação matemática, que ali tanto a formação conteudista em estatística, né, mas que também mostra essas possibilidades para a pesquisa. E aí eu queria também que você contasse um pouquinho sobre o que você faz lá na Unirio, que talvez seja um caminho interessante, né, com os alunos lá dos cursos. E aí também para você falar um pouquinho do GAI, para quem tiver curiosidade, de interesse. Uhum. Tá ótimo. Então, eu acho que é isso. Essa estatística básica que se tem na graduação de matemática ou qualquer outra graduação, até um tempo atrás, e em muitas universidades até hoje, não é uma estatística que te prepara para análise de dados, né? Ela é uma estatística que ou ela fala algumas coisas muito teóricas, vai falar de distribuição de probabilidade, variável aleatória, mas sem nenhum contexto, e você vai sair dali sem saber praticamente analisar dados. Às vezes você sai até de uma graduação de estatística sem saber analisar dados. E eu acho que o que tem de mais importante, né, principalmente quando a gente está falando desses cursos que são chamados cursos de serviços, né, o curso que vai usar a estatística como uma ferramenta, é saber analisar dados, que é para isso. Né? E eu acho que aí está a grande mudança que veio até se pensando no ensino de estatística na educação básica, porque hoje, basicamente, o ensino que se fala na base, já se falava nos PCNs, não foi uma novidade da base, que o ensino de estatística deve ser feito através de análise de dados. Né? Desde você pensar em fazer uma pesquisa, coletar dados e analisar aqueles dados, que aí pode ser esse exemplo de usar a turma, mas também usar dados secundários, né? Porque a gente tem muitos dados disponíveis, como eu mostrei esses dois sites falando de educação, mas você tem diversos dados falando de diversas áreas distintas em que você pode pegar esse dado e analisar. E aí eu acredito nisso, que uma disciplina mais básica, seja ela de qualquer curso, e é isso que a gente faz lá no Unirio, então vai desde a pedagogia, biblioteconomia, turismo, ou qualquer uma delas, até a matemática, engenharia, informática, eles precisam pegar um banco de dados e fazer uma análise de dados. E a análise de dados passa por fazer uma análise descritiva, depois uma análise bivariada, que são essas que envolvem teste de hipótese, e até chegar a uma outra análise que é um pouco mais avançada, que isso depende dos grupos. Então, a gente fala o mínimo que todo grupo tem que fazer até um teste de hipótese. E, por exemplo, teste de hipótese foi tudo isso que a gente viu aqui, que eu te mostrei ali naquelas tabelas. Todos aqueles artigos ali, eles mostraram teste de hipótese. Então, a gente acha que o aluno ele tem que sair do curso de graduação, mesmo que pedagogo, ou enfermeiro, ou médico, ou nutricionista, ou todos os cursos que a gente fez, que a gente dá aula para o Unirio, eles fazem uma análise de dados, né, chegando até teste de hipótese. Então, eles têm que pegar o dado, naquele contexto, pensar qual é a pergunta que ele pode responder com aquelas variáveis, fazer o cruzamento das variáveis e interpretar aquilo naquele contexto, e eles apresentam ao final da disciplina. Tem um dia que é apresentação, às vezes pôster, às vezes apresentação oral, que eles apresentam o artigo deles mostrando toda essa análise. Então, eu e que a gente acaba levando para todos os outros lugares, né? Então, aí no PEMAT, eu dei uma aula no PEMAT esse ano de estatística, em que a gente teve que se dividir em
entre falar um pouco do ensino e das reflexões do ensino estatístico dessa literatura, mas também sem deixar de passar por essas questões da análise estatística. E se você fala assim, uma disciplina é o suficiente? Não, não é. Mas é uma disciplina que abre a cabeça. E você pensa assim, pelo menos agora eles sabem que aquilo existe. Então, na hora que for buscar ou for encontrar isso no artigo, é como se as coisas fossem voltando. Então, eu posso procurar no Google, aquele nome significa o quê? E aí, quando eu vejo aquilo, agora eu já sei o que significa. E eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar, um ensino de estatística voltado para algo que seja prático, que seja útil para o aluno, né? Seja no nível de graduação ou pós-graduação. E o GAI, esqueci de falar do GAI. O GAI é o Grupo de Apoio Estatístico, que são todos os professores do meu departamento, que hoje, atualmente, somos 8 professores. A gente faz reuniões quinzenais, onde é um projeto de extensão, então qualquer pessoa de dentro ou de fora da Unirio pode escrever para o GAI. Eu posso botar o e-mail aqui para vocês e o site para vocês entrarem e olharem mais sobre o GAI. E a gente dá consultoria estatística, e ali a ideia também é formar os alunos. Então, em cada encontro desse, a gente, um pesquisador ou aluno de mestrado ou doutorado, vai até o nosso grupo, apresenta a sua questão de pesquisa, o seu problema, e mostra o que ele está fazendo, se ele quer algum apoio estatístico, algum suporte metodológico, e sai um professor e um aluno do nosso grupo, que em geral são bolsistas de IC ou de extensão, responsável para dar acompanhamento àquela pesquisa. Então, a ideia é que a gente está formando o nosso aluno de lá e também ajudando com método quantitativo a outras pessoas que precisam dessa ajuda, né? Eu vou botar aqui o e-mail do GAI, se vocês tiverem interesse, e também a página. Tá Mais ótimo. alguma pergunta? Você pode colocar no chat ou então colocar na apresentação e depois eu encaminho isso. E de qualquer forma, depois eu posso também encaminhar, se você autorizar os slides para as pessoas que assistiram, né? E que quiserem conhecer os artigos que você citou. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Luciane? Alguma das pessoas que estão acompanhando online? Alguém aqui presente? Não? Luciane. Sim. Ela comentou uma coisa que interessante, que foi até que eu falei dessa palestra, de como que uma ação como essa abre a nossa cabeça para pensar uma outra forma de fazer pesquisa, né? Que às vezes a gente não faz pergunta, porque a gente nem imaginava que era possível tanta coisa com a pesquisa quantitativa, porque, como você disse no início da sua fala, a gente tem uma formação mais voltada por conta de ser ciências humanas, mais voltada para uma coisa qualitativa e acaba nem pensando sobre essas possibilidades, né? A Caroline Lima está digitando. A gente tem uma turma de metodologia da pesquisa assistindo essa palestra lá na UFRJ, a turma da professora Caroline. Que bom. Eu acho que muitas vezes, é a falta de contato, né, para ver a possibilidade, né, de ser possível, né? Fazer esse tipo de pergunta e ter esse tipo de resposta, né? E um outro olhar sobre a pesquisa, né? Às vezes a gente fica muito viciado com aquilo que... Assim como eu já fui também, né? Na realidade, eu vim de uma formação toda contrária, onde eu nunca tinha ouvido falar em método qualitativo. Quando eu fui dar aula na enfermagem, engraçado que hoje eu falo assim, quando eu chego no PEMAT, eu me vejo lá em 2011, quando eu cheguei na enfermagem para dar aula. Eu dou aula de metodologia na enfermagem, e eu começava falando de método quantitativo.
eles nunca tinham ouvido, não sabiam muito pouco ou quase nada, e com muito preconceito, e aí eu entendo, e sempre com aquela frase, porque o quantitativo é superficial. Tem muito artigo, muito trabalho quantitativo que é superficial, porque eles só mostram uma tabela de frequência. E não é isso que torna o estudo quantitativo, né? Eu acho que isso é uma coisa para ficar claro. O estudo quantitativo não é aquele que vai fazer a frequência das variáveis. Isso é um estudo quantitativo. Não é. Isso não é nada. Isso é simplesmente uma descrição. Assim como se você fazer um estudo qualitativo, você tem que descrever quem foram as pessoas que trabalharam no seu, que responderam o seu questionário, fizeram parte do seu grupo focal, e nem por isso torna ele um estudo quantitativo, né? Então, eu acho que isso precisa ficar claro, porque às vezes as pessoas não têm essa clareza, né? Assim como para mim ficou claro, e eu não tinha clareza, de que em muita análise qualitativa, você, por trás daquela análise qualitativa, é uma análise de multivariada, por exemplo. É uma análise estatística que está fazendo por ali. Então, quando você usa software do tipo Iramutec ou Alceste, você está fazendo uma análise estatística das suas palavras, né? Para ver como essas palavras estão aparecendo junto. Você está correlacionando a palavra, você cria medidas de distância entre as palavras. Então, naquele discurso, quantas palavras foram ditas mais distantes ou mais próximas entre si. E isso vai criar as categorias. Isso é uma análise estatística que está por trás. Eu estava falando e o microfone estava desligado, desculpa. Sim, pois é. A Carolina, a professora lá da UFRJ, minha amiga do doutorado, ela está com a turma dela, assim como outros colegas aqui do grupo de pesquisa que estão assistindo ou presencialmente aqui na escola ou conferência, que pode encerrar dúvidas. Eu agradeço imensamente a Luciane pela oportunidade de compartilhar com a gente. Eu acho que abre os nossos olhos e a gente passa a pensar em outras possibilidades para pesquisa, que era o objetivo do nosso grupo. E eu acho que foi uma excelente forma da gente encerrar esse ano de trabalho, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estão aqui. Serão enviados nas próximas semanas. E é isso, tá bom? Qualquer dúvida, a gente fica no e-mail, no site e no nosso fanpage do Facebook, tá bom? Isso. Laura, eu gostaria de agradecer a você, principalmente, né, por ter aberto esse canal, a todos que estão aqui participando. Espero ter ajudado. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Eu já botei o site do GAI, mas eu vou mandar também esse material. E o material também que eu utilizei, eu posso mandar para você pelo Lauro, os artigos na íntegra, para vocês darem uma olhada. E qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, a gente pode conversar, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada aí. E espero que vocês voltem bem para casa. Eu sei que está difícil aí a situação. Tá bom, muito obrigado. Então eu vou encerrar aqui a gravação, vou fechar a sala. Agradeço a todos.